Hello, pessoas! Mona Lisa aqui do canal Dividindo Experiências e hoje eu estou aqui para gravar uma tag criada pela maravilhosa Joyce. Joyce, põe sua foto aqui, ó. A maravilhosa Joyce que criou essa tag que chama Primeiro Dia de Aula como Professora. Eu não preparei as respostas, então vai ser bem assim, umas respostas livres, tá? Vou ler a pergunta e vou responder para vocês com base no que eu lembrei, no que... enfim, eu passei. Seguinte, gente, eu vou deixar todas as perguntas na descrição do vídeo, tá? Se você quiser responder também vai ser muito legal, principalmente para quem tá começando aí na profissão. Responde, tá, gente? Que eu acho que vai ser muito interessante ver a opinião de vocês, porque, né, cada um tem uma experiência diferente. E me marca, tá? Aqui no YouTube você publica com @ do meu canal, o Mona Lisa Nogueira, que aí vai aparecer. O Nogueira é com 2 As, então se você colocar o @ eu consigo visualizar através do meu canal. Se for lá no Instagram é só me marcar no @ também que eu consigo ver. Então vamos lá. Primeira pergunta, o que você esperava da sua primeira aula e como realmente ela foi? A minha primeira aula foi tipo assim, no susto, porque eu cheguei na escola como professora eventual. E aí no primeiro dia eu já cheguei assim, aí fiquei um tempinho na sala dos professores, todos os professores se apresentaram, falaram comigo e coisa e tal. E aí de repente tinha uma sala lá que precisava de professor e aí me mandaram subir pra sala. Eu não tinha preparado nenhuma aula, porque eu não imaginei que eu ia entrar em sala de aula naquele dia. Eu pensei que seria mais como uma apresentação, né? Enfim, né? Foi traumatizante, mas foi legal. O que eu percebi? Que eu tive que me apresentar para todas as salas que eu entrei naquele dia. Então, ao longo da semana também eu tive que me apresentar. Então, a primeira sala eu meio que fui falando, me apresentando, e as crianças ficaram ouvindo, os alunos ficaram ouvindo, foi muito engraçado. Mas o restante da semana, assim, eu já tinha meio que criado um roteiro mental, então eu já saía falando. Eu fiz essa apresentação de quem eu era, com o que eu já tinha trabalhado, qual que era a minha formação acadêmica, então foi assim, foi vergonhoso. Fiquei com um pouquinho de vergonha, mas foi legal. Segunda pergunta, o que você não esperava no seu primeiro dia e aconteceu? Eu não lembro não, viu? Mas não aconteceu nada de muito estranho não, porque os alunos eu acho que me recepcionaram muito bem no primeiro dia, né? Foi meio traumatizante, como eu já falei pra vocês ali, a questão de ter que me apresentar várias vezes, né, para todas as salas que eu entrei, falar a mesma coisa. O que aconteceu que eu senti que eu não previ que iria acontecer? Eu acho que foi a questão de falar alto. Eu não imaginava que o professor tinha que falar muito alto para que fosse ouvido, né? Como o espaço é grande. Então, durante a primeira semana que eu dei aula, foi assim, insano essa questão de falar alto, porque eu não estava acostumada a falar alto. Então aquilo doeu minha garganta, aquilo me deixou com falta de ar e às vezes eu tinha que parar assim o que eu tava falando, porque eu tava falando num volume muito acima do que eu tava acostumada a usar, então aquilo me dava uma falta de ar, uma coisa estranha. E é isso, gente, assim, que eu não previ, mas que aconteceu. Essa questão da voz, assim, eu senti minha garganta doer bastante. Terceira pergunta, o que você gostou, o que você mais gostou desse dia? Bom, o que eu mais gostei foi... O que eu mais gostei, gente? Deixa eu pensar. Bom, o que eu mais gostei, assim, foi da recepção mesmo, da equipe pedagógica, da gestão. Eles me receberam muito bem, me apresentaram aos colegas, subiram e apresentaram as turmas. Então, eu gostei da recepção, que geralmente em escola do estado a gente não tem essa afetividade, né?
esse acolhimento que deveria existir com o professor que é recém-chegado dentro de uma escola. Bom, aqui vai então a quarta pergunta, o que você menos gostou? Como eu já falei pra vocês, o que eu menos gostei, assim, foi a questão da voz, assim, que, gente, chegou na terceira, na quarta aula, eu já estava com a garganta doendo, porque eu não estava acostumada a falar tanto, né? O professor fala bastante, então eu não estava acostumada e o que eu gostei menos, assim, foi a questão da voz e ter que escrever na lousa. Até hoje, isso é uma questão pra mim, porque eu odeio passar lição na lousa. Não gosto. Se for lousa com giz, ainda pior ainda. E nem é lousa com giz lá, a gente só usa o canetão mesmo no quadro branco. Mas eu detesto de todo o meu coração passar lição na lousa. Eu prefiro preparar os slides e passar os slides para os alunos. Se eu tiver que passar alguma lição na lousa é porque eu quero explicar alguma coisa mais detalhada e eu sou muito visual, eu gosto de usar mapa mental, então eu gosto de explicar fazendo desenhos, fazendo setinhas, enfim. O que eu menos gostei, digo isso que até hoje, é ter que passar a lição no quadro. Quinta e última pergunta. Foi um dia decisivo para dizer que queria ser professora ou precisou de mais tempo? Bom, eu não sei se eu já contei aqui neste canal como eu me descobri professora, né? Mas eu vou fazer assim um breve resumo. Acho que é até legal fazer um vídeo depois falando sobre essa questão aí de como eu me tornei professora, mas aí mais pra frente a gente faz. Resumindo, eu ajudava os meus filhos dentro de casa, enquanto eu estava em casa, sem trabalhar, só estudando. Eu ajudava meus filhos com as lições, com as atividades, eu sempre ajudei eles, né? No que me cabia, no que eu sabia. E eu tenho uma amiga, que é a Antônia, minha amiga do fundo do meu coração, que eu amo demais. Ela sempre me ajudava, porque ela era professora de português já, né? Ela era ali professora do ensino médio, mas ela sempre me dava algumas dicas. Trabalha isso, faz isso. Quando você vê que ele tá assim, assado, você passa isso e isso pra ele. Então, ela sempre me deu muitas orientações, né? E aí, teve um dia que ela virou pra mim e falou assim: Mona, por que você não vai fazer pedagogia? Aí eu, pedagogia? Ela pedagogia, você tem um jeito pra dar aula, né? Você tem um jeito de ser professora. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será? E aí eu tava numa fase que eu tava muito desgostosa no jornalismo, então eu não sabia se eu queria voltar a ser jornalista, se eu queria trabalhar com assessoria de imprensa, porque olha, gente, trabalhar com assessoria de imprensa também não é fácil, tá? Você trabalha ali com o ego das pessoas e eu não gosto muito, enfim. Questões. Depois eu falo pra vocês. Mas aí ela falou pra mim, eu acho que você seria uma boa professora. Aí eu fiquei com aquilo, eu falei, tô em casa, né? Vou fazer uma faculdade de pedagogia. Aí fui fazer a faculdade de pedagogia. E, pra minha surpresa, eu amei demais. Eu acho que, eu me descobri professora, assim. Eu me descobri que eu queria ser professora, que eu gosto de ensinar, que eu gosto de conversar com as pessoas, de estar ali falando com as pessoas, e eu sinto um prazer enorme quando eu consigo que a pessoa entenda o que eu tô explicando. Então, eu comecei a ir reparando aí nesses pequenos detalhes, e aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou ser professora mesmo. Aí, nesse meio tempo aí que eu tava na faculdade de pedagogia, eu passei na Univesp para letras, e aí eu fui caminhando com as duas aí juntas, e quase faleci nos 2 primeiros anos de tanto estudar. Mas, enfim, passou. E foi assim que eu me descobri professora e que eu me tornei professora e que hoje eu sou professora e eu adoro. Mas é lógico que tem ali as nossas séries preferidas, né? O público que você mais gosta de se relacionar em relação a dar aula mesmo, a lecionar. Eu vou deixar pra te contar isso no outro vídeo, porque já tá bem prolongado esse, né? Se você gostou desse vídeo e gosta que eu responda algumas tags de assuntos aleatórios, deixa aqui embaixo nos comentários
Se você quiser que eu responda alguma tag, põe um link do vídeo aqui no YouTube pra eu ver, tá bom? No mais, te agradeço. Já vou pedindo pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Beijinhos, tchau!